Marcos capítulo 14, verso 72. Os irmãos acharam? Palavra de Deus diz assim para nós: E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Senhor, fala conosco pela Tua palavra essa manhã. Fala ao coração de cada um de nós, porque queremos Te ouvir. Abrimos o nosso coração, derrubamos as barreiras, Senhor, para que a Tua palavra chegue ao nosso coração e haja um proveito, uma mudança, uma transformação que só a Tua palavra pode produzir. Por isso não estamos aqui ouvindo homens e doutrinas de homens, mas a palavra de Deus. É essa que nos interessa e eu Te peço, pelo poder do Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Dá-me a Tua unção, Pai, para que eu possa ser um instrumento do Senhor, para trazer a mensagem do jeito que o Senhor deseja, para tocar em cada um de nós e nos transformar. Mais uma vez eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja a respeito dessa experiência do apóstolo Pedro, essa amarga experiência, e também muitas vezes já comentei com os irmãos a respeito da diferença que há entre arrependimento e remorso. Às vezes a gente tende a confundir as duas coisas, mas são coisas completamente diferentes, não é? Remorso é um sentimento que vem muitas vezes quando percebemos que fizemos algo errado, que fizemos algo que não devíamos ter feito, e ele vem também do medo das consequências que esse ato vai trazer sobre a nossa vida. Se cometemos uma injustiça, ficamos com remorso daquilo que fizemos. Se deixamos de falar com um ente querido que morreu, ficamos com remorso pela tristeza que nós vamos carregar, pelo mal que isso causou a nós e que nós vamos ter que enfrentar essa marca pelo resto da vida muitas vezes. Então o remorso vem desse sentimento ruim de coisas que nós fizemos e que vão nos prejudicar. Então ele está intimamente ligado ao fato de que nós seremos prejudicados com aquilo que fizemos, e aí vem o sentimento de remorso, que muitas vezes leva a pessoa a não conseguir nem conviver com isso, e às vezes leva à morte, ao suicídio. Foi o caso de Judas Iscariotes. Judas, ao trair Jesus, ele foi tomado por remorso, e por ser tomado por remorso, ele então tira a própria vida. Isso é o caso extremo que acontece decorrente de um remorso. Mas o arrependimento é algo completamente diferente. Arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra da atitude humana, não é uma obra da vontade do homem. O arrependimento, no sentido estrito da palavra, que se refere àquilo que nós fizemos contra Deus, ao quanto ofendemos a Deus com as nossas atitudes, esse arrependimento, ele não nasce do coração do homem, ele nasce do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ministra a nós este sentimento e produz também uma transformação na nossa vida. Arrependimento, então, não tem nada a ver com remorso, porque o Espírito atua em nós, nos lembra do mal que fizemos, não especificamente contra nós, mas principalmente contra Deus. Porque o pecado, ele certamente traz prejuízo para a gente também, mas o sentimento de arrependimento não leva em conta o prejuízo que nós temos, mas sim o quanto ofendemos a Deus, o quanto percebemos que Deus existe, o quanto percebemos que Deus é santo e o quanto o nosso comportamento é ofensivo a Deus. Aí então o Espírito Santo, que a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, produz em nós o arrependimento. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue se arrepender. No máximo que conseguimos é sentir um remorso. Sentir pena de nós mesmos, não é sentir que erramos, ficarmos ali encabulados, envergonhados com aquilo que fizemos, mas o Espírito Santo é que convence de que aquilo que eu fiz
em primeiro lugar, ofendeu a Deus. O Espírito Santo é que convence que Deus é real, que Deus é santo, que Ele é justo e que aquilo que eu fiz ofendeu todas essas características de Deus. E aí então vem o arrependimento, que ao contrário do remorso, não vai me conduzir para a morte, vai me conduzir para a vida. Vai me conduzir para uma nova vida, para uma nova experiência com Deus, para uma verdade absoluta que vai me transformar dali para frente. Essa é a diferença essencial entre remorso e arrependimento. Enquanto o remorso pode levar ao suicídio, o arrependimento, embora possa gerar muitas lágrimas, quando foi o caso de Pedro aqui narrado, ele vai nos levar para uma transformação de vida, para uma nova vida com Cristo, para uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, nesse caso de Pedro, que foi especificamente o que nós começamos lendo aqui no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, veja, a Bíblia diz que Pedro, ele chorou nesse momento ao lembrar das palavras de Jesus. Até aqui você não consegue discernir se isso aqui é arrependimento ou remorso. Você só vai discernir o que diferencia um caso do outro na sequência de acontecimentos e também nos acontecimentos prévios, naquilo que aquela pessoa viveu. Judas, que é o caso do remorso, você vai perceber o remorso na sua vida pregressa e também na atitude tomada de trair e o que ele fez depois disso. Há um entrelaçamento entre todas essas atitudes para identificar realmente o que a pessoa fez, se ela teve remorso ou teve arrependimento. No texto que a gente leu, Pedro, diz a Bíblia aqui, logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou. Vieram pensamentos, vieram lembranças à sua memória. E do que ele lembrou? Da palavra que Jesus lhe dissera. Ele lembrou que Jesus, pouco tempo antes, tinha conversado com ele e tinha dito a ele exatamente o que iria acontecer e que ele tinha negado veementemente essa possibilidade. E ele lembrou então que Jesus disse, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E aí acontece um processo em Pedro, que a Bíblia diz, ele caiu em si mesmo, né? E essa queda em si mesmo é uma queda que vai produzir vitória, é uma queda benéfica. Ninguém gosta de cair, né? Ninguém gosta de se machucar e ninguém gosta de cair fisicamente e muito menos espiritualmente. Quando você diz uma pessoa caiu, você diz que ela cometeu pecado. E Pedro caiu, mas ele caiu para dentro dele mesmo. Foi a mesma expressão usada em relação ao filho pródigo, na parábola do filho pródigo, né? A Bíblia diz que quando ele estava ali comendo com os porcos, ele caiu em si mesmo e ele também teve uma lembrança. Ele lembrou do seu pai, lembrou da sua casa, lembrou dos funcionários do pai e percebeu que eles tinham uma vida melhor do que ele. E ele cai em si e decide voltar. Veja, tudo isso que acontece com Pedro narrado aqui é o início desse processo de arrependimento. Ao lembrar das palavras de Jesus, eu creio que muitas coisas passaram por sua mente naquela hora. Não foi só uma lembrança, Jesus falou, realmente agora está acontecendo isso aqui comigo. Ele lembra de que ele estava fazendo o que Jesus disse que ele faria e que ele jamais pensou que haveria essa possibilidade, mesmo que remota, disso acontecer. Porque era o homem com quem ele teve intimidade durante mais de 3 anos. Um homem que andou junto com ele, que ele acompanhou, que ele viu fazer coisas maravilhosas. Ele lembra que ele negou. Não foi uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que ele chamava de Senhor. Quantas vezes Pedro disse Senhor? Quando Jesus faz aquele milagre da pesca maravilhosa, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, retira-se de mim, porque eu sou pecador. Lembram disso? Ele lembra do que aquilo que ele fez é contra aquele homem que ele chamava de Senhor. Ele negou o seu Senhor. E aí, irmãos, para que a gente está lembrando disso? Por que isso foi narrado na Bíblia? Para que isso nos sirva de exemplo,
para que a gente, ao ler um texto como esse, se coloque no lugar de Pedro. Será que a gente, em algum momento, acaba, mesmo que sem querer, mesmo que sem pensar que isso fosse possível algum dia, negando o nosso Senhor? Esse Senhor que a gente já louvou aqui no culto, esse Senhor que já recebeu nossas palavras de elogio nos nossos louvores, será que a gente, por algum momento, lembra que está, ou negou, ou vai negar o Senhor da nossa vida? Certamente, Pedro deve ter feito ali uma reflexão sobre quem ele estava negando. O nível de intimidade, o nível de proximidade. Negar uma pessoa distante tem um peso, mas negar uma pessoa próxima, com quem eu tenho muita intimidade, tem outro peso. Não é que pecados tenham graduação, mas o peso e a consequência do pecado, para mim, ele vai ter graduação. Pecado é tudo igual aos olhos de Deus, mas as consequências são variáveis. Então ele está negando uma pessoa que é muito próxima a ele. E a posição que Jesus colocou Pedro também foi uma posição especial. Então você vai perceber que eu estou negando uma pessoa que me deu uma posição de destaque. Eu estou negando uma pessoa que me beneficiou tremendamente. É uma atitude de total ingratidão. Já pensou nisso? Ingratidão. Não reconhecer o benefício recebido. Ele, então, tem uma atitude dessa com alguém que o colocou como apóstolo, né? Foi Jesus que o escolheu, e além de o colocar como apóstolo, ele foi um dos primeiros apóstolos, um dos primeiros a serem chamados por Deus. E aí você traz para a nossa realidade. Talvez você diga, eu não sou apóstolo, eu não sou nem pastor, mas Jesus colocou você numa posição de destaque. Você foi salvo da morte. Você foi salvo de uma eternidade longe de Deus. Você foi restaurado à condição de uma pessoa decente, porque Jesus operou na sua vida, perdoou os seus pecados. Você não o escolheu, foi Ele que te escolheu. Você está na mesma posição, nós estamos na mesma posição que Pedro. Então, quando nós negamos Jesus de alguma maneira, com alguma atitude, aquilo que estamos fazendo é no mínimo comparável ao que Pedro fez, porque talvez até maiores benefícios nós tenhamos recebido do que próprio Pedro, irmãos. Talvez até maiores benefícios, porque nós nunca vimos Jesus, mas Ele nos salvou também de uma maneira extraordinária. Então, os benefícios recebidos também são muito grandes. Veja, Pedro deve ter lembrado das coisas que ele vivenciou com Jesus. Eu quero ler contigo aqui Mateus capítulo 17. Veja, não foi um homem qualquer. Mateus capítulo 17, verso 1 e verso 2. Olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? A Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus sabia do que iria acontecer, e ele chamou 3. Quantos apóstolos eram? 12. Quantos ele chamou? 3. Havia um privilégio sobre esses 3. O primeiro a ser chamado foi Pedro. Depois de Pedro, também Tiago e João. Mas ele leva esses 3 para assistirem algo que foi reservado no momento particular, como a Bíblia diz. Então veja, ele tem um privilégio até em relação aos outros que eram apóstolos como ele. Em Mateus capítulo 26, veja, essa mesma situação vai se repetir. Mateus 26, do 36 ao 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
ele leva os 12 para o monte. Estão lá. Aí diz assim, ó, fiquem aqui, eu vou ali. Mas no que eu vou ali, eu levo junto comigo 3. Pedro, Tiago e João. Ele leva 3 mais chegados. E quem é o primeiro? Pedro. Aquele que desfruta da intimidade, aquele que desfruta do particular de Jesus, aquele que presencia coisas que os outros não presenciaram, aquele que é privilegiado. E na linguagem bíblica, a quem muito é dado, muito é requerido. Em Marcos também, no capítulo 5, veja aí comigo, Marcos 5, 37 e 38, diz assim, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão, quem? Está aí o trio de novo. E quem é o primeiro? Pedro. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e as que pranteavam muito. Ele foi ressuscitar a filha do chefe da sinagoga. E quem é que ele deu o privilégio de presenciar? Pedro. Veja, numa posição de destaque. Então, você negar qualquer um é ruim, mas negar esse que te colocava sempre em primeiro lugar, negar esse que te dava privilégios, negar esse que te considerava, isso tem um peso maior para nós, irmãos. E a gente, hoje, desfruta da mesma situação. Nós somos discípulos de Jesus em detrimento ao resto do mundo. Ele nos escolheu. Entende isso? A minha posição, a sua posição é uma posição de privilégio. Nós somos privilegiados, irmãos. Então, quando nós negamos a Jesus de qualquer maneira que possamos imaginar, a dor que a gente deve sentir deve ser, no mínimo, comparável à dor de Pedro, se houver o arrependimento. Ele lembrou que Jesus tinha dito a ele, como disse a Bíblia, eu quero ler contigo em Lucas, capítulo 22, que é o texto que narra esse diálogo que Pedro especificamente lembrou. Lucas 22, do versículo 31 ao versículo 32, diz assim Jesus a ele, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele lembrou dessa palavra. Foi isso que ele lembrou também naquele momento, diz a Bíblia. Ele lembrou que Jesus disse, olha, Satanás requereu você. Você vai passar na peneira do diabo. Mas eu orei, roguei, clamei por você. Eu roguei por você, para que você não perca a fé. Você tem fé, mas você ainda não tem a fé que salva. Quando você se converter, aí a coisa vai mudar na sua vida. Irmãos, só há conversão com arrependimento. Não há conversão sem arrependimento. Por isso, o Espírito Santo é o responsável pela conversão de todos nós, como já disse, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E produz em nós esse sentimento de arrependimento genuíno e verdadeiro que nos leva à conversão. Jesus estava dizendo assim, olha, eu sei que vai ser ruim esse momento, por isso eu roguei por você, mas eu acredito que você vai se converter. Esse momento vai servir também para um benefício na sua vida. Essa experiência, embora dolorosa, ela vai ser salvadora. E aí, quando você se converter, as coisas vão mudar. Mas ele lembrou que Jesus o advertiu. Ele ouviu a palavra da boca de Jesus. Agora pensa na gente. Quando nós negamos a Jesus, seja lá pelo que for, quantas vezes nós já fomos advertidos na palavra? Do púlpito, numa pregação, na Bíblia, numa leitura particular. Quantas vezes você já ouviu que não deveria fazer aquilo que fez? E ao fazer, negou Jesus. Ao fazer, negou seu comprometimento com Ele. Ao fazer, negou que o conhecia.
Ao fazer, ninguém imaginava que você pudesse ser crente. Mas não foi uma surpresa, não foi algo que você não conhecesse. Para nós que estamos em Cristo, irmãos, dificilmente podemos cometer um pecado que a gente não sabia que era pecado. Fala sério comigo, o que você acha? Tem chance? Talvez você que esteja começando agora, ouviu poucas pregações, leu pouco a Bíblia, mas um crente aí com 2, 3 anos de casa, o que você acha? Será que é possível você cometer um pecado hoje sem saber que isso era pecado? Puxa, não sabia. Será que dá ainda hoje para alguém dizer isso? Então, qualquer pecado que a gente comete, a gente já sabia que era pecado. A gente já tinha ouvido Jesus falar sobre isso. A gente já tinha lido na Bíblia. A gente já tinha ouvido uma pregação. A gente já tinha recebido uma palavra de Jesus ao nosso coração. E mesmo assim, como Pedro, nós fizemos aquilo que fizemos. E Pedro lembrou também nesse momento, veja no mesmo capítulo 22, no versículo 33, depois que Jesus disse, olha, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, ele continua dizendo, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Está no contexto do que Jesus falou, também o que ele respondeu a Jesus. Quantas vezes já respondemos a Jesus assim? Quantas vezes, intimamente, olhando para nós mesmos, dissemos, principalmente quando vimos o pecado de alguém, eu nunca faria isso. Eu? Não. Ele fez porque ele era fraco, mas eu nessa não cairia. Quantas vezes já fizemos isso? E Pedro disse a Jesus, com a cara mais lavada do mundo, e acreditando que era verdade. Não digo que ele falou pensando que era mentira. Quando ele falou, ele pensava que era verdade. Ele disse, eu não, de jeito nenhum, Jesus, de jeito nenhum, eu estou pronto. E quanto mais a gente pensa que está pronto, mais a gente não está pronto. Em Marcos também, no capítulo 14, no versículo 29, veja, a mesma resposta é dada aqui por Pedro, em Marcos, capítulo 14, verso 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu sou diferente de todo mundo. Esse tipo de pecado eu não cometo, essa falha eu jamais vou fazer, nessa queda, nesse buraco eu jamais vou cair. Quantas vezes, seja sincero com você mesmo, nós já falamos isso, nós já dissemos isso, nós já ouvimos Jesus falar, nós já vimos pessoas errarem, já vimos pessoas caírem e dissemos assim, eu nunca faria isso. Todo mundo pode fazer isso, menos eu. Eu não posso, eu nunca faria. E passou algum tempo e você fez. Será que isso gerou na gente o mesmo sentimento que foi gerado em Pedro de arrependimento e não de remorso? Porque o remorso também pode estar muito presente na igreja. E ele pode nascer quando você tem uma boa posição na igreja, uma boa reputação, e vê que por um erro teu a reputação vai embora. Aquele diácono tão bom, agora ninguém mais o considera para nada, porque a reputação foi embora. Aquele pastor, olha, ele caiu, tinha uma reputação, e agora ninguém olha mais para ele como nada. E aí vem o remorso. O que eu fiz com a minha carreira, entre aspas, né? O que eu fiz com a minha posição? O que eu fiz com a minha vida? E esse remorso pode levar ao suicídio, mas ele não é o arrependimento. Andam juntos, andam muito próximos, mas são muito diferentes entre si. E a nossa reflexão é, será que nós fazemos coisas assim como Pedro? Será que nós também temos dito coisas para Deus que Ele sabe que nós não somos capazes de cumprir, mas mesmo assim nós dizemos? Quantas coisas nós já dizemos para Deus? Fala comigo aqui, pensa, você, eu também. Quantas coisas já dizendo, Senhor, eu vou fazer isso, sim. Pode deixar, está comigo, está com Deus. Quantas vezes já dissemos, todo mundo, menos eu, olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu fico contigo até o fim. E, de repente, quando o barco estava afundando, a gente foi o primeiro a pular do navio, igual aquele capitão, né, que pulou do Costa lá, o navio, quando ele estava afundando.
Todo mundo pode ir, menos eu. Eu não. Eu sou diferente. E aí prometemos, fizemos votos para Deus. Dissemos, Senhor, isso de jeito nenhum. E depois não cumprimos os nossos votos. A Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então a gente precisa de uma reflexão diante da palavra de Deus, diante de Deus, individualmente, cada um de nós, e olhar para dentro e dizer, quantas vezes eu já disse uma coisa que eu não era capaz de cumprir? Quantas vezes eu já pensei de mim além do que convinha pensar? Quantas vezes eu já me achei melhor do que os outros e depois eu vi que não era nada disso? Quantas vezes eu não me avaliei corretamente, mas fui tão rigoroso na avaliação dos outros? Isso tudo conta, irmãos, porque Pedro viveu esse privilégio, ouviu Jesus, escutou suas palavras, mas teve agora o desprazer de lembrar daquilo que Jesus disse, que foi direto ao ponto, ao cerne da questão dentro do seu coração. E para nós essa passagem só serve não para lembrar do erro de Pedro, mas para nós refletirmos, para nós nos colocarmos no lugar. Como é que está a nossa vida cristã hoje? Essa é uma interrogação que tem que ser feita. Porque isso aconteceu com o apóstolo, que até aquele dia desfrutava da companhia diária de Jesus. Até aquele dia via milagres e fazia milagres também em nome de Jesus. Não dá para esquecer disso, porque Jesus várias vezes mandou seus apóstolos irem e fazerem milagres, e eles foram e fizeram. Então a questão é, como está a nossa vida cristã hoje? Será que a gente tem que também chorar arrependido por alguma coisa que não fizemos, ou que deixamos de fazer, ou que fizemos, mas fizemos errado? Como é que está o nosso progresso na vida cristã? Será que ela estagnou? Será que ela continua progredindo como deveria ser sempre? Será que nós temos sido negligentes? Porque Pedro foi negligente com a alma dele. Negligente com o investimento de Jesus. Jesus investiu nele. Jesus o colocou em primeiro lugar entre os apóstolos. Jesus o deu privilégio que nenhum outro teve. E ele foi negligente com aquilo que Jesus fez com ele. Individualmente, cada um de nós pode fazer essa análise. Não é estou aqui para eu analisar os irmãos, nem os irmãos me analisarem. Mas nós estamos aqui para individualmente fazermos uma análise da nossa vida. Como é que estamos em relação a isso? Temos sido negligentes com o investimento que Deus fez em nós, com a nossa alma, e talvez negligentes com as almas dos outros. Quando não cumprimos o que Jesus nos mandou, também estamos negligentes com as almas dos outros. Isso também é algo que será requerido de nós. E a nossa comunhão com Deus, como é que anda? Pedro viveu com Jesus, Pedro andou, conversou, teve privilégio de ouvir histórias particulares, teve privilégio de ver coisas que ninguém viu. Mas como é que nós estamos também nesse quesito? E aquilo que a gente faz traz glória para Deus ou não? A Bíblia diz, se você comer ou beber ou fizer qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Já leram esse versículo? Esse versículo incomoda, né? Porque a gente tem que pensar no dia a dia, coisas básicas, comer, beber, e pensar que isso é para a glória de Deus e que isso tem Deus envolvido, não é? Então, são coisas que a gente precisa analisar, pensar, requerer da nossa mente uma atenção. Será que a gente também não precisa, como Pedro, depois de toda essa análise, chorar um pouco pelos nossos pecados, pelas nossas falhas? Chorar um choro que nos leve ao arrependimento, que nos leve à restauração, que nos leve de volta à vida? E aqui há uma coisa importante para pensar, porque quando a gente identifica pecado, a gente não pode dar desculpa e justificativa. Com um pecado só tem uma alternativa: arrependimento. Arrependimento vem com choro, sempre disse isso aqui na igreja, né? Não existe arrependimento sem choro. E Pedro vai e chora amargamente, profundamente, porque está acontecendo na vida dele um processo de arrependimento que vai levar também ele a ser um dos principais apóstolos depois da morte de Jesus. Mas esse processo tem que acontecer. Quando a gente peca, a gente não deve dar desculpa nem justificativa, porque essa é a tendência humana. Quando somos surpreendidos no erro,
A nossa primeira opção não é dizer, está certo, eu errei, eu me rendo. A nossa primeira opção é dizer, olha, mas eu errei, mas quem também não erra assim? Eu errei, mas as circunstâncias me levaram a isso. Olha, eu fiz o que é errado, mas você não sabe o que eu estou passando, você não vive a minha pele. Isso são desculpas, isso são justificativas. Aliás, eu não sei quantos irmãos leem aqui o boletim da igreja, mas eu não me canso de escrevê-lo, né? No mês passado, no boletim do mês passado, tem um artigo que fala sobre isso, entre você dar desculpas ou pedir desculpas a Deus ou se arrepender de verdade. A gente pede desculpa com a maior facilidade, já viu? Desculpa, desculpa. Você esbarra alguém na rua, o que você diz? Desculpa. Alguns mais espirituais falam assim, perdão. Não é isso? Pisa no pé da pessoa no ônibus, você diz perdão. Esbarra em alguém, desculpa. Né? Virou uma coisa muito comum para a gente, então a gente usa indistintamente, e de repente a gente está fazendo isso com Deus também. Oh, Deus, eu dei uma resvalada aí, mas desculpa, tá? Pô, desculpa aí. Desculpa aí, né? Como diz o jovem, desculpa aí, pô. Não, mas com Deus não tem desculpa aí. A coisa não é assim, tem que ser arrependimento. Porque quando a gente pede desculpa, a gente não chora. Você já chorou porque você pisou no pé de alguém no ônibus? Não, a pessoa chorou, mas você não chorou. Você só disse desculpa, né? Você pisou no pé da senhora, mas ela chorou, está chorando até hoje. Você não, só disse desculpa. Mas o arrependimento, ele produz choro. Ele produz pesar, mas é um pesar que leva à vida. Então, a gente, com a desculpa, muitas vezes coloca a culpa em alguém. E o alvo principal é Satanás, foi o diabo. Pedro também podia ter pensado assim, porque ele, quando lembrou do que Jesus falou, ele disse assim, o diabo está para peneirar você. Ele podia lembrar, está vendo, Jesus, o diabo fez comigo isso aqui, está vendo? Foi o diabo, não fui eu não. Mas Pedro não fez isso. Pedro fez isso? Fala sério comigo. Ele culpou o diabo? Não, ele culpou ele mesmo. Embora tivesse uma participação do diabo, sempre tem uma participação do diabo, irmãos, sempre tem. Mas eu não posso culpá-lo pelas decisões que eu tomo. Ele pode me induzir a coisas, mas quem toma a decisão sou eu. Da mesma forma que eu tenho livre-arbítrio para dizer sim ou não para Deus, eu também o tenho para dizer sim ou não para o diabo. Entende isso? Então eu não posso culpar o diabo por tudo que me acontece, mas quando a gente se desculpa, a gente joga sempre a culpa em outro. E às vezes o nosso coração está tão duro, que a gente nem sequer vê motivos para um arrependimento. E aí o pior estágio espiritual é quando o pecado já não traz mais pesar. Aí ele começa a se transformar numa prática. E aí é um estágio muito perigoso, porque enquanto eu ainda me incomodo com ele, enquanto eu ainda choro por ele, ainda há uma esperança, ainda há uma saída. Mas quando eu já nem percebo mais que estou pecando, aí já é um estágio que realmente é complicado para a vida da gente. E não é isso que Deus deseja, mas sim o arrependimento que produz a salvação. Quando acontecer da gente pecar e já não se arrepender e já não chorar, vai acontecer o que aconteceu com Judas. Negou Jesus pelo dinheiro, não aproveitou nem o dinheiro, nem a vida, e o remorso tomou seu coração e a atitude dele foi se matar. Então, irmãos, o único alerta que Deus quer nos dar essa manhã é que a gente não pare de chorar. Às vezes isso é conflitante porque talvez você vá à igreja e escute muitas pregações, muitos pastores dizendo, você tem que rir, Deus quer ver você feliz, você tem que estar alegre. Tudo bem, não tenho nada contra isso. Mas se eu ficar tão alegre a ponto de esquecer dos meus erros, eu não vou mais chorar por eles. E quando eu não mais chorar por eles, eu vou achar que eles são normais. E quando eu achar que eles são normais, eu já estou muito longe de Deus. Talvez num caminho sem volta. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar essa lembrança, ou essas lembranças, para que o choro ainda faça parte da nossa vida. Porque quando essas lembranças nos levam ao choro, elas fatalmente vão nos levar
ao arrependimento. E o arrependimento, ele produz uma mudança que ela é imediata, irmãos. Não é que você fique isento a novos arrependimentos ou a novos tropeços, mas você se torna uma pessoa infinitamente melhor depois desse momento de choro. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro mudou completamente a partir desse dia, a partir desse momento em que houve um choque na sua vida, na sua realidade, nos seus pensamentos. Mas isso mudou. Se eu não chorar mais pelos erros, pelos pecados, é o que a Bíblia chama de cauterização da consciência. O processo de cauterização é queimar com o fogo para estancar alguma coisa. Estancar um sangramento, cauteriza o vaso, cauteriza, é fogo que vai ali e estanca. Quando a consciência é cauterizada, ela se endurece, como tudo que é cauterizado, e aí já não é mais tocado, já não é mais percebido. E aí o pecado começa a passar despercebido na nossa vida. Mas enquanto houver o choro, há esperança de uma transformação. Arrependimento, como já disse a você, a palavra em português tem a ver com pender, cair. Arrepender é não querer cair novamente. É negar que você vai cair de novo. É uma decisão de não cair de novo. Pelo menos naquilo pelo qual você se arrependeu. E isso vem com choro, porque confronta com tudo isso que foi dito, com tantas coisas que Deus já fez por mim, quantas coisas que eu já ouvi na Bíblia, na pregação, e mesmo assim fiz aquilo que já vi outros fazerem e disse, nunca faria igual, e mesmo assim eu fiz. Então o choro vai vir, mas é um choro, não é para a morte, é um choro para, como a gente diz aí, lavar a alma. E às vezes a nossa alma precisa ser lavada com choro profundo, até amargo, como foi o de Pedro, mas que no final vai produzir um fruto maravilhoso. E sabe o que é melhor de tudo? É que quando o arrependimento acontece, Deus está passos à nossa frente. Jesus disse, olha, eu vou orar por você, porque Satanás requereu você para te peneirar. Mas quando você se converter, você apacenta os teus irmãos, as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus já viu tudo que vai acontecer no futuro. Jesus já sabia que isso não seria o fim de Pedro. A mesma coisa ele não disse para Judas. Para Judas ele disse, o que você tem que fazer, faz logo. Vai logo e faz. Porque Judas é o filho da perdição. Judas não é filho de Deus. Mas Pedro era um candidato. Um bom candidato a filho de Deus. Por isso Jesus disse, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu sei que todo esse processo vai acontecer, você vai ser peneirado, vai doer pra caramba, mas você vai sair dali um homem melhor. E o melhor de tudo é que quando isso acontece conosco também, quando esse choro vem e a gente de fato se arrepende, Jesus tem algo novo para fazer na vida da gente. E as mesmas chances que a gente teve de errar, Ele nos dá de restaurar. As mesmas oportunidades de que identificamos nos nossos erros, Ele dá para a gente também a possibilidade de consertar naquelas coisas em que a gente errou. E com Pedro Ele fez exatamente a mesma coisa. A gente vai terminar aqui em João, capítulo 21. Abra aí a Bíblia em João, capítulo 21, texto bem conhecido. Depois da ressurreição, depois que Pedro passou essa vergonha toda, versículo 15 ao versículo 17 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes.
3 vezes Jesus deu a chance dele dizer: agora eu amo, eu afirmo, eu não nego Jesus, eu afirmo. Mas foi tão doído para ele que na 3ª vez ele já não aguentava mais. A Bíblia diz que ele se entristeceu com aquela pergunta de novo. Mas ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Eu agora sei que o Senhor sabe tudo. Eu lembrei, o Senhor já sabia o que ia acontecer, o Senhor já tinha falado, Satanás ia peneirar, o Senhor orou por mim, e para eu apacentar as ovelhas, eu sei. Mas doeu demais. E a dor voltou naquele momento. Mas Jesus disse a mesma coisa para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, que essa experiência ruim que você teve sirva para você ser uma pessoa melhor. Que esse pecado não se torne um hábito na sua vida, mas produza em você um arrependimento, de tal modo que você fique mais experiente, mais ativo na obra de Deus, para que você apacente os outros, para que você sirva de um bom exemplo para os outros. Então Jesus dá a oportunidade. Se a gente cair e chorar, se a gente se arrepender, como disse a Bíblia, cair em si e perceber o que todo mundo pode perceber, mas nós nos recusamos a perceber, aí há uma esperança. Há uma esperança de sermos melhores. No caso de Pedro, a experiência foi para a salvação. Ele se converteu nessa experiência. Como, pastor? Andou tanto tempo com Jesus e não era convertido? Irmãos, tempo de casa não significa conversão. Já cansei de dizer isso aqui na igreja. Quantos estão na igreja há tanto tempo? Isso não quer dizer que se converteram. Podem ser diáconos, pastores, evangelistas, podem ser o que for no meio dos homens, mas não quer dizer que se converteram. Pedro era apóstolo, mas não era convertido. Então isso não tem a ver com tempo, isso tem a ver com coração, com vida, com Espírito Santo, com arrependimento, com choro, com lágrima, com cair em si. É com isso que tem a ver. E é isso que muda a vida das pessoas. Mas talvez vocês aqui, eu creio, a maioria são convertidos, mas ainda podem ter uma experiência assim por causa dos pecados do dia a dia, que por acidente cometemos. Mas a oração que eu quero fazer contigo essa manhã é que eles ainda produzam tristeza na gente. Talvez você diga: pastor, você é meio doido, você vai orar para a gente ficar triste? Irmão, essa manhã eu vou orar para a gente ficar triste e eu me incluo nisso. Eu vou orar para a gente ficar triste. Porque a gente ficando triste, talvez haja uma esperança. Talvez haja uma esperança de mudança. Talvez haja uma esperança de uma sacudida na vida que transforme a existência e que dê fruto na gente. Porque essa tristeza, a Bíblia diz, não é para a morte. Essa tristeza é para a vida. Essa tristeza, Paulo já falava sobre ela. Ela vai produzir vida. E aí, irmãos, quando a gente experimentar isso, aí a nossa vida cristã vai crescer, vai melhorar. É uma tristeza boa. É uma tristeza que depois produz alegria. Como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma tristeza passageira, mas que vai fazer um bem danado para a gente. Eu quero orar por você agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus, com o coração aberto. Vamos falar com Deus, olhando para dentro de nós. Não olha para ninguém agora. Não lembra de ninguém, não lembra do irmão que errou, pecou. Olhe só para você. Olhe só para a sua vida. Olhe só para a sua comunhão com Deus. Olhe apenas para aquilo que você tem sido em relação à palavra que tem ouvido, em relação aos hábitos, às reações, às atitudes. E fale com Deus agora. Senhor, eu quero chorar essa manhã. Senhor, eu quero que cada um dos nossos irmãos aqui possam chorar contigo essa manhã. Chorar enquanto há tempo para se alegrar. Chorar enquanto há uma esperança de uma alegria que venha pela manhã. A chorar para que a gente não fique imune, insensível aos erros, ao pecado, às falhas. Para que a gente não adote as desculpas, as justificativas, mas para que haja em cada um de nós um sincero arrependimento, genuíno e verdadeiro, que produza depois uma alegria, um fruto maravilhoso, como o Senhor tem prometido, um fruto
fruto abençoado por Deus, a vida de cada irmão, experiências dolorosas, mas que nos fazem crescer, que nos fazem ser melhores. Pai Santo, eu te peço por cada irmão aqui essa manhã, limpa a nossa consciência, meu Deus. Se há alguma consciência cauterizada aqui, meu Pai, tira essa cauterização agora, Pai, e produz a lágrima necessária para lavar essa alma, para lavar completamente, meu Deus, para termos uma nova chance, como foi dada a Pedro, de te afirmarmos, de nos comprometermos com o Senhor, de fazermos a tua vontade, a tua obra, da maneira como o Senhor deseja. Pai, em nome de Jesus, limpa a consciência e o coração de cada irmão, lava a nossa alma, nem que seja pelo choro de cada um, Senhor. É o que eu te peço por mim e por cada irmão nesse lugar. Que a tua presença e o teu Espírito nos incomode, Pai, para uma reação e para uma mudança que nos torne muito melhores, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Abra teu coração para Deus, fala com Deus, chora diante do Senhor. Ele é poderoso para enxugar cada lágrima e para transformar a nossa vida. Restaurar o meu altar. Fala com Deus, restaura, Senhor. Meu Deus, restaura esse altar aqui, Pai. Me quebrantar e permitir. Vem agir, Espírito Santo. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer, vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação, ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Fala para Deus, vem restaurar, Senhor. Restaura a minha vida, Pai. Restaura o meu altar para o Senhor. Vem, Espírito Santo.